Olá, que bom estarmos juntos novamente. Hoje é Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E para refletir esse papel tão importante que é ser pai, eu vou seguir a oração do Pai Nosso e a partir disso nós vamos refletindo passo a passo. Então, começando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, Pai, nós temos dois. O Pai espiritual e o Pai humano. Pai nosso que estais no céu. É o nosso Pai espiritual, é o nosso Pai maior, é o nosso Pai que nos ama incondicionalmente, que tem para cada um do seu filho um olhar atento, um olhar cuidadoso, um olhar único. Pensar que Ele criou cada um de nós como uma obra-prima, com todo esse amor para cada um de nós. Então Ele tem que ser sempre o nosso primeiro Pai, o nosso Pai maior, né? Santificado seja o vosso nome, significa Deus Pai, eu te amo, eu te considero, eu te louvo, eu dou graças, eu sou glórias a ti por existir na minha vida. E o Pai humano? O Pai humano é aquele pai que muitas vezes nós temos aquele pai amoroso, presente, que cuida da gente, mas nem sempre. Nós temos também aquele pai que é ausente, aquele pai que é violento. Então eu não vou aqui falar sobre o perfil, mesmo porque nessa oração do Pai Nosso, todos os pais a gente vai olhar como um pai único, né? E a forma com que a gente presencia essa presença ou essa ausência é que vai fazer com que nós entendamos cada um deles como um ser humano, como todos nós, com qualidades e defeitos. Então é muito importante que a gente tenha esta forma. Venha nós o vosso reino, nosso reino está aqui dentro, gente. Venha a nós o vosso reino não significa que Deus está lá fora e vai entrar aqui dentro, não. Ele mora aqui dentro, Ele está aqui com a gente. E é nele que a gente tem que se alimentar e fortalecer para entender esse Pai humano, que muitas vezes com a sua ausência nos entristeceu, nos criou trauma. Então quando a gente fala em um Deus maior que está dentro de nós, é também para nos ajudar a se relacionar ou entender, melhor dizendo, esse pai ausente, né? Então venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ou seja, não é a minha, não é a vontade do outro, mas é a vontade do Pai, nosso Pai maior, que Ele tome a frente sempre da nossa vida, que Ele nos guie para todos os momentos de alegrias e dificuldades e tribulações, para que seja sempre a vontade dEle e não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, esse pão não é só o pão físico que nos alimenta no corpo, mas é o pão espiritual. Esse é o mais importante, porque quando a gente se alimenta do pão espiritual, a gente consegue entender e viver todas as formas que acontecem na nossa vida, todo o processo que a gente vive para chegar no propósito de Deus. Então, se você tem um pai ausente, um pai que não te alegra, você vai ter que entender que isso é um processo da sua vida para você ser melhor, que independente do pai que você tenha, você é um ser humano muito amado e a sua vida tem que seguir independente disso. Não dá para parar porque você não tem um pai presente. Claro que quem tem um pai presente te fortalece de uma outra forma. Você tem dois amores, o pai espiritual e o pai humano, mas se você não tem que parar a sua vida por causa disso, porque a gente sabe que tem muitos filhos que conseguem entender essa pessoa como um ser humano e seguir a sua crença nas bênçãos de Deus, no amor de Deus, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente pede para Deus, perdoa as nossas ofensas, perdoa quem nos magoou, me ajuda a tocar o coração dessa pessoa que eu machuquei. E também saber perdoar quem nos machucou, porque quando a gente sabe perdoar a quem nos ofendeu, isso nos permite a viver dois princípios grandiosos de Deus na nossa vida e que faz toda a diferença para a gente estar junto dele. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus Pai acima de tudo, assim como nós
nos amamos, nós temos que amar o nosso próximo. Ou seja, quando a gente ama esse pai ausente, como se fosse uma pessoa, e entender que é uma pessoa, e independente de todas as suas falhas, você está o enxergando como ser humano, você vai conseguir viver a sua vida de uma forma muito mais leve, com muito mais paz, que é isso que Deus quer pra gente. Então, a gente tem que aprender a perdoar quem nos ofendeu, para que Deus também possa perdoar os nossos pecados, né? E não vos deixeis cair em tentação. O que significa não cair em tentação? É não se fragilizar nas nossas dificuldades, a não sentir raiva, a não sentir ódio, a não sentir qualquer sentimento negativo para esse pai que se ausentou da sua vida. Mas entendê-lo que nós temos que, esse é o segundo princípio, honrar. Honra seu pai e sua mãe. Isso é um princípio básico que Deus fala pra gente. Independente de quem é seu pai, independente de quem ele é na sua vida ou não é na sua vida, ele tem que ser honrado. Deus pede isso. Eu não sei como você vai lidar com isso se você estiver na tentação, né? Porque quando a gente está na tentação, a gente está como? A gente está fragilizado, a gente está abrindo espaço para que o mal haja, e não é isso que Deus quer. Quer que a gente honre o nosso pai, independente de quem ele é. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Isso, sempre, que o mal não faça parte da nossa vida, que se ele vier, a gente tenha o olhar de Deus, a luz do Espírito Santo, para dizer a ele que ele não faz parte, que nossa vida, dentro do nosso reino, só tem o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Então, que esse Dia dos Pais, como todos os outros dias, seja um dia de muitas bênçãos. Você que tem pai, curta seu pai, aproveite a presença do seu pai, diga a ele que você ama, o quanto ele é importante, não espera ele ir embora, eu devia ter dito mais, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter beijado mais, não, aí não adianta mais. Então aproveita esse pai presente que tem na sua vida e agradeça e esteja presente. E esse pai que esteja ausente, honre seu pai e viva a sua vida independente dele. E eu quero deixar, eu vou ler essa reflexão que eu achei muito necessária para essas pessoas, para esses filhos que têm o pai ausente. Não importa quem foi seu pai. O que importa é que você será o melhor pai para o seu filho. Um dia você vai ser pai. E tudo isso que você aprendeu na ausência do seu pai, você vai poder fazer diferença com o seu filho. Você não tem um pai presente, um pai humano, mas você tem um pai espiritual totalmente presente na sua vida. Então valorize essa presença de Deus na sua vida, se fortaleça no amor dele, permite que ele guie a sua vida. Você não precisa repetir os mesmos erros que o seu pai ausente fez. Você tem a oportunidade de ser um pai diferente para seus filhos. E sabe de uma coisa? Tem coisas na vida que a gente consegue ter o controle, e isso é uma delas. Eu não quero ser igual ao meu pai, que se ausentou, que foi violento, que me ofendeu. Não é esse pai que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa muito melhor. E quando a gente permite ser uma pessoa melhor, com certeza você vai ser um pai maravilhoso para os seus filhos, diferente do pai que você tem. Então fica aqui essa reflexão para o Dia dos Pais. Independente do pai que você teve na sua ausência, você pode ser um pai muito especial para os seus filhos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Aproveite muito esse domingo, Dia dos Pais, e aproveitem também para, em família, ou com a presença do seu pai, rezar e agradecer pelo pai que você tem, ou pela ausência desse pai que se tem, honrando sempre, em todas as situações. Clica aí, deixando o joinha, quem ainda não fez isso, inscreva-se no meu canal. E lembre-se, Deus acima de tudo, à frente de tudo, sempre na nossa vida, no nosso caminho. Tchau, gente, até a próxima.